Eu estava aqui outro dia, em outro vídeo, resolvendo um exercício, esse exercício aqui da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu estava pensando, nossa, como que as coisas realmente ficam mais compactas, ficam mais reduzidas, ficam mais simplificadas quando a gente utiliza a notação matemática para escrever frases que têm um sentido lógico. Então, porque quando eu olhei para esse exercício aqui, a gente viu, marque a alternativa incorreta. Em cada uma das alternativas, ele dava ali uma sentença toda escrita em palavras. Por exemplo, essa primeira aqui, se x e y são números racionais, então x mais y é um número racional. Eu fiquei pensando, nossa, imagina se a gente fosse reescrever essa frase utilizando só a notação matemática, utilizando só aquele matematiquês. A gente ficaria assim, ó. A sentença em si seria o quê? Se x e y são números racionais, então x mais y é um número racional. A sentença ficaria isso daqui, ó. X e y pertencem aos racionais, então x mais y também pertence aos racionais. Então toda aquela frase ali em cima, se x e y são números racionais, então x mais y é um número racional. A gente poderia reescrever nisso daqui, ó, nesses símbolos. X e y racional, então x mais y racional. É a mesma frase, é a mesma sentença, só que ao invés de a gente estar escrevendo em português, escrevendo em palavras, a gente escreveu inteiramente com símbolos matemáticos, inteiramente utilizando esse matematiquês. E as outras também, as outras sentenças seriam o quê? Se x e y são números irracionais, então a soma é um número irracional. Então aqui, ó, se x e y são números irracionais, pertencem a R menos Q, que é o conjunto dos números racionais, então x mais y pertence a R menos Q. A terceira alternativa, como é que seria? Vamos lá. Se x e y são números racionais, então x vezes y é um número racional. É parecido com a primeira, que vai ficar escrita desse jeito aqui. Se x e y é racional, então x vezes y pertence aos racionais. E a D, se x é um número racional e y é um número irracional, então x mais y é um número irracional. Então, x pertencente aos racionais e y pertencente aos irracionais, então x mais y pertence aos irracionais. Então, cada uma dessas sentenças aqui desse exercício, a gente consegue reescrever inteiramente com notação matemática. E quando a gente faz isso, quando a gente escreve essas frases com símbolos matemáticos, a notação fica mais enxuta, o significado se mantém totalmente ali dentro, mas a gente está reduzindo aqui nosso espaço, está escrevendo de uma forma mais enxuta, mais compacta, e que se você não estiver acostumado, talvez você olhe assim para esses símbolos e fique um pouco perdido, mas quando a gente vai ficando mais fluente nesse matematiquês, quando a gente vai ficando acostumado a ler esses símbolos, a gente olha para essa frase e entende o que está acontecendo. X, y racional, então x mais y pertence aos racionais. E isso é uma coisa que é interessante da gente exercitar pelo seguinte fato. Esse exercício, ele foi passado dessa forma aqui, escrito todo em português aqui, todo com palavras. Mas ele poderia muito bem ter sido escrito dessa forma aqui. Eu poderia muito bem pegar esse enunciado aqui, ó. Pego ele aqui, deixo ele aqui em cima, ó, e pronto. Você pode muito bem chegar lá no vestibular e encontrar um enunciado assim. Marque a alternativa incorreta. Aqui faltou um quê? Aqui o que aconteceu? Marque a alternativa incorreta. E ele dá os itens da questão, as alternativas, escritos totalmente em matemáticas, totalmente utilizando símbolos matemáticos. E você precisaria interpretar essas frases e entender, olha, como é que está escrito aqui? X, y racional, então x mais y racional. Então, é interessante a gente também se preocupar com essa questão do matematiquês, com essa questão de interpretar os símbolos matemáticos e ir exercitando o que cada um deles significa e conseguir ler tanto uma frase ali com as palavras, quanto uma frase sem palavras, utilizando apenas símbolos matemáticos. Então,
Então, sim, é interessante essa questão do Mathematic da gente exercitar isso, da gente treinar isso, por essa questão de que muitas vezes vai aparecer sentenças escritas apenas utilizando símbolos matemáticos ou misturando algumas palavras, alguns símbolos, e a gente vai ter que entender aquilo, vai ter que interpretar esses símbolos, e quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai utilizando esses símbolos, mais a gente vai codificando o que a gente está escrevendo com esses símbolos. Então é interessante sim para a gente continuar estudando matemática, para a gente continuar aplicando ali em exercícios, para a gente conseguir qualquer prova que chegar na nossa frente, a gente escreveu ali com símbolos, a gente já entendeu o que está acontecendo, já entendeu o que cada símbolo significa, mas também é interessante por esse outro lado de que a gente consegue escrever sentenças muito complicadas, que seriam muito complicadas e longas se escritas palavras por palavras, a gente consegue representar com um símbolo. Por exemplo, se eu quero falar que existe um único elemento x dentro dos naturais, tal que x mais 5 é igual a 7. Eu posso escrever dessa forma: existe um único x natural, tal que x mais 5 é igual a 7. Então, escrevi tudo isso que eu falei. Existe um único número x pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que x mais 5 é igual a 7. É o que está escrito aqui nessa sentença. Então, quando a gente fica mais fluente em matemática e fica mais habilidoso em utilizar esses símbolos matemáticos, a gente também consegue fazer uma anotação, fazer uma escrita mais compacta e também mais elegante, mais bonita, porque escrever com esses símbolos, né, é muito bonito, pelo menos eu acho muito bonito. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários como que tá o seu matemática, se você já está bem fluente ou se você gostaria de ver mais vídeos aqui no canal para a gente exercitar o matemática, para eu ajudar você a desenvolver, para ajudar você a ficar mais fluente em utilizar esses símbolos matemáticos, tá bom? Então eu estou esperando os comentários de você aqui embaixo do vídeo, tá bom? Até mais!